Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Gleidson e estou aqui para comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos comentando as lições de adultos da revista da editora CPAD e chegamos essa semana à lição de número 4, a quarta lição desse trimestre, e o tema desta lição é Elias e os profetas de Aserá e Baal, né? Classe de adultos da CPAD. Novamente eu vou utilizar o recurso aqui dos subsídios da revista do Ensinador Cristão. E aí surge a primeira pergunta aí, né, dessa lição. Deus ainda opera milagres hoje? Uma pergunta aí para você interagir com os alunos aí em classe, na sua sala de aula da IBD. E é muito interessante. Então, infelizmente, há cristãos que têm dúvidas, né, a esse respeito. Quando se faz essa pergunta, existem muitas dúvidas. Se tem milagre, se não tem. Então, por isso há o perigo quando se racionaliza os milagres de Deus. A Bíblia revela que esses milagres são reais. Por isso, a lição dessa semana tem como base a afirmação de que Deus opera milagres por meio dos seus filhos. Você e seus alunos também podem ser agentes, ou seja, instrumentos de Deus para um milagre acontecer. Então nós vamos, bem resumidamente, comentar essa lição, cada um dos tópicos, com a ajuda dessa revista do Ensinador Cristão. E, e essa aula é uma aula muito boa, irmãos, é uma aula abençoada. Eu tenho certeza que na sua classe, na sua igreja, vai ser um domingo de EBD maravilhoso, com esse tema muito bom para a glória de Deus. Falar sobre Elias, né, um profeta tão conhecido na Bíblia, pelos seus feitos, e vai ser muito boa essa lição. Então, irmãos, o primeiro tópico da lição vai se alientar a importância de enfrentar o pecado. O profeta Elias tinha zelo pelas coisas de Deus e sabia do perigo que o pecado da idolatria, né, que foi o que foi mencionado na última aula, né, o principal pecado ali naquela lição de Acabe lá falando com Jezabel, sua esposa, o principal pecado, a principal forma de pecado ali foi a idolatria. Então, ele sabia desse perigo que o pecado da idolatria trazia para o povo. Por isso ele fez um desafio de fogo contra os profetas de Baal. Da mesma forma que Elias enfrentou o pecado de idolatria, nós devemos enfrentar qualquer tipo de pecado, né? Idolatria, a imoralidade sexual, qualquer forma de pecado tem que ser enfrentado, tem que ser combatido pela palavra do Senhor. Então esse é o resumo do primeiro tópico. No segundo tópico, vai mostrar que Deus responde às súplicas do seu povo. A lição relata que Elias se preparou para enfrentar os profetas. Ele reparou o altar e, principalmente, né, o ato principal, suplicou o favor de Deus, né, o favor do Deus misericordioso, do Deus que tem todo o poder, do Deus onipotente. Né? Então o profeta confiou absolutamente na misericórdia divina. Louvado seja Deus. Esse episódio revela que quando exercitamos a nossa fé e confiança no Senhor, Ele responde às nossas orações e nos livra de qualquer adversidade. Então não importa a luta ou a adversidade que a igreja esteja passando atualmente, se nós tivermos nossa confiança absoluta em Deus, absoluta no poder de Deus, na misericórdia de Deus, com a ajuda do Senhor, Ele vai nos responder às nossas orações, às nossas súplicas e vai ajudar, Ele vai auxiliar. Louvado seja Deus. O último tópico, terceiro tópico desta lição, vai expor a fragilidade do ser humano. Exatamente isso. O profeta, ele se mostra exausto, diante dos muitos embates espirituais que ele estava enfrentando, né? A luta ali contra os profetas, a guerra espiritual que estava acontecendo ali,
era muito grande e chegou a um determinado momento que ele se sentiu exausto, né? Então, é muito importante a gente bater firme nesse ponto, que nós não somos super crentes, né? Nós não somos super-heróis, muito menos isso. E não somos de ferro. Nós somos carne, somos humanos, somos pessoas normais, né? Que enfrentamos desafios, né? É, e chega momentos como os momentos que Elias enfrentou, que são difíceis de suportar. Mas Deus sempre está conosco. Isso nós não podemos esquecer de modo algum. Então, nós não podemos esconder isso. Então, o salmista ali, ele rogou a Deus que o levasse, que o lavasse da sua iniquidade e o purificasse do seu pecado. Né? Salmo 51, verso 2. É muito importante essa lição para as nossas vidas, irmão. Muito importante mesmo. E essa aula vai ser muito forte para a glória de Deus. Então a angústia fez com que ele desejasse até mesmo a própria morte, né? Ele pediu ali a morte, mas de maneira miraculosa, Deus lhe respondeu milagrosamente. Assim podemos afirmar que Deus compreende nossos momentos de desânimos e de fadiga, né? Pois eles fazem parte da nossa humanidade, mas nem por isso deixará de nos atender. Então, esse é o resumo aí dos tópicos da lição, dos 3 tópicos. E aí temos as lições que nós tiramos, né, deste grande ensinamento da lição de número 4, as lições que nós aprendemos. Em primeiro lugar, aprendemos a importância de enfrentar o pecado. Enfrentar o pecado, ou confrontar, né, combater o pecado. Nós não podemos escondê-lo do Senhor, né? Então aí entra também esse versículo do Salmo 151, verso 2, né? Que o salmista ali pedindo para Deus lavar toda a sua iniquidade e purificar do seu pecado. Segunda lição, para ver o milagre de Deus é preciso exercitar a fé, né? É preciso orar incessantemente, perseverar, né? Perseverar em oração também significa perseverar em fé. Deus é misericordioso e se o nosso propósito estiver alinhado com o dele, nós veremos o milagre acontecer. E finalmente, a lição final aí nessa lição de número 4 que nós aprendemos, deixar claro que a nossa fragilidade não impede o milagre de Deus. A Bíblia diz, né, Tiago 5, 17 e 18, um versículo muito importante, né, nessa lição também, para você aplicar. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Glórias a Deus. Deus te abençoe, meus irmãos, nessa aula. Você, professor, que vai ministrar no domingo. Que Deus te dê uma aula abençoada, né? Não deixe de falar aí também as qualidades do profeta Elias, que tem na revista do professor, né? Nessa lição, a lista aí das qualidades dele. É importante você destacar cada uma ali, pontuar, né? Explicar, se tiver tempo, cada uma dessas qualificações do profeta. E essa aula vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, até a próxima. Um abraço.